Muito bem, então vamos começar a aula de hoje, recordando que estamos a meio da prova deste teorema, que nos diz que uma função é absolutely minimizing Lipschitz, se e só se, portanto, a condição necessária e suficiente, se satisfizer comparação com cones. E tínhamos provado na aula passada uma das implicações, em particular, que se uma função satisfaz comparação com cones, então ela é absolutely minimizing Lipschitz. E vamos agora provar a outra implicação, portanto, provar que se U é absolutely minimizing Lipschitz, então satisfaz comparação com cones. Vamos provar apenas que satisfaz comparação com cones superiormente. E, como eu disse na última aula, todos estes resultados relativos à comparação com cones superiormente têm um dual para a comparação com cones inferiormente e a demonstração, no caso dual, é completamente análoga e, portanto, é basicamente uma repetição com as adaptações óbvias para o caso dual. E, portanto, não se justifica fazer a mesma demonstração essencialmente duas vezes. Portanto, vamos apenas provar que se uma função é absolutely minimizing Lipschitz, então ela satisfaz comparação com cones superiormente. Para isso, vamos usar um resultado que eu vou recordar da aula passada, que nos dizia que esta proposição, que nos dava uma caracterização equivalente do que significa satisfazer a comparação com cones superiormente. From above, daí esta notação, comparison with cones from above, comparação com cones por cima ou superiormente. Então, tínhamos visto e tínhamos provado. Ora bem, e portanto, tínhamos visto a prova desta proposição muito simples, que diz que para uma função contínua, satisfazer a comparação com cones superiormente é equivalente a satisfazer a seguinte propriedade. Para todo o aberto V estritamente contido em U, para todo o número real B e para todo o ponto Z de Rn que não pertence a V, esta desigualdade é válida. Ou seja, o de x menos b módulo de x menos z é menor ou igual que o máximo na fronteira do V desta mesma função avaliada em pontos da fronteira. E isto para todo o x pertencente a V. Está bem? Portanto, isto basicamente a prova, a única questão da prova era essencialmente constatar que se eu passar esta expressão para este lado, o que aparece aqui é um cone, portanto uma constante que é este máximo mais b módulo de x menos z, e portanto isto é um cone com vértice em z que não pertence ao conjunto V. Bom, é evidente que esta desigualdade se satisfaz trivialmente na fronteira de V e, portanto, se U satisfaz a comparação com cones, então, se U está abaixo de um cone na fronteira, também está abaixo do cone em todo o V, e isso era uma parte da demonstração, não é? Era só fazer isto. A outra parte, bastava, enfim, considerar um cone genérico com uma altura A e vir a esta desigualdade e acrescentar-lhe a altura e imediatamente concluir que é satisfeita a comparação com cones, porque, bom, se isto valer na fronteira, isto vai ser menor ou igual do que zero e, portanto, enfim, depois de acrescentar o A, não é? E, portanto, o U vai estar abaixo do cone também para todos os pontos em V. E agora vamos usar esta proposição, ou esta caracterização, do que significa satisfazer comparação com cones superiormente, na nossa prova de que uma função, se for absolutely minimizing Lipschitz, então satisfaz comparação com cones superiormente. Portanto, o que vamos na prática mostrar
é que se uma função é absolutely minimizing Lipschitz, então satisfaz esta propriedade. Está bem? Esta propriedade que está aqui enunciada. Certo? Então, é isso que vamos fazer. E, portanto, vamos voltar para a nossa aula de hoje. E vamos, então, dar início à prova. Muito bem. Então, vamos, então, provar esta implicação. Certo? Dado V estritamente contido em U, sabemos que a constante de Lipschitz de U em V é igual à constante de Lipschitz de U na fronteira de V. Porquê? Porque isto é precisamente o que significa a função ser absolutely minimizing Lipschitz. Está bem? Que é a nossa hipótese, agora, para provar esta implicação. Queremos provar que U satisfaz comparação com cones superiormente em U, o que é equivalente pela proposição que acabamos de ver da aula número 3, equivalente a mostrar que para todo o V estritamente contido em U, para todo o número real B e para todo o Z não pertencente a V, se tem U de X menos B módulo de X menos Z menor ou igual que o máximo na fronteira do V de U de W menos B de módulo de W menos Z para todo X pertencente a V. Está bem? Portanto, até agora limitei-me a escrever aquilo que tinha dito anteriormente. Vamos assumir que a função é absolutely minimizing Lipschitz e vamos mostrar que ela satisfaz comparação com cones superiormente usando a caracterização de comparação com cones superiormente da aula anterior. Portanto, no fundo é isto, é mostrar que para todo o V aberto, estritamente contido em U, todo o número real e todo o ponto Z de Rn que não está em V, esta desigualdade é válida. Está bem? O U está abaixo deste cone. No fundo é isto. Em V, no conjunto V. Pronto. Então, vamos fixar, seja então V estritamente contido em U, B um número real e Z um ponto que não está em V. Está bem? E vamos definir um cone C de X, que é aquilo que se espera. Está bem? É o quê? É o máximo quando W pertence a D de V de U de W menos B módulo de W menos Z mais B X menos Z. Está bem? Portanto, reparem, nós fixamos o conjunto V, é um conjunto qualquer, aberto, estritamente contido em U, fixamos um número real B e fixamos um ponto. E definimos este cone. Porquê é que isto é um cone? Porque é uma função definida, uma função da forma constante, que é esta constante. Está bem? Reparem,
o B está fixado e o Z também. Portanto, isto que está aqui é uma função de W e nós vamos tomar o máximo dessa função na fronteira do V. Está bem? Isto é obviamente uma função contínua. A fronteira de V é um compacto, portanto, ela atinge um máximo. E este máximo vai ser a altura do nosso cone. A abertura do cone, o declive do cone, vai ser B, o número real que nós fixamos. E o vértice do cone vai ser o ponto Z que fixamos, que não está em V. Está bem? Pronto. E vamos definir este cone para X pertencente a V. É isto que vamos definir. E reparem, o que é que nós queremos provar? Na verdade, o que queremos provar é que a nossa função U é menor ou igual que o cone. Está abaixo do cone, em V. É isto que nós queremos provar. Está bem? Queremos provar que U é menor ou igual que C, em V. Isto que está aqui é exatamente isso. Está bem? Passando isto para este lado, o que estamos a querer provar é que em V a função U está abaixo do cone. Está bem? Pronto. Tal e qual. Então reparem, o que eu vou fazer agora é, vou até apagar aqui este pontinho e vou dizer assim, definimos C e o conjunto, vou-lhe chamar W, que vai ser o conjunto dos pontos de V, onde U é maior que o cone. Está bem? Isto vai ser o meu conjunto W. Ora bem, aquilo que nós queremos provar, na verdade, é que este conjunto é um conjunto vazio. Certo? Portanto, se nós provarmos que o W é vazio, então, o que é que acontece? Acontece que, para qualquer x em V, o U de x é menor ou igual que o cone. E isso é exatamente o que nós queremos provar. Está bem? Portanto, fixamos um V, fixamos um B e fixamos um Z. Se provarmos isto, provamos que a função U satisfaz a comparação com cones superiormente, por causa da caracterização equivalente que isto nos dá da propriedade de satisfazer comparação com cones superiormente. Certo? E concluímos a prova porque mostramos que se a função for absolutamente minimizing Lipschitz, então satisfaz comparação com cones superiormente. Como disse, depois teríamos que provar de forma totalmente análoga que também satisfaz comparação com cones inferiormente, usando uma proposição também, uma caracterização do que é satisfazer comparação com cones inferiormente totalmente análoga a esta, e portanto seria uma prova em tudo semelhante. A conclusão é que U satisfaz comparação com cones, ponto. Superiormente e inferiormente. Muito bem, então daqui para a frente o nosso objetivo vai ser provar que este conjunto W, este subconjunto de V, é vazio. Está bem? Vamos nos concentrar agora neste W. Muito bem. Então, a primeira coisa que vamos mostrar é que este conjunto é aberto. Está bem? Portanto, seja então V, B, Z, definimos C e o conjunto tal. Temos que, e agora vamos provar uma série de coisas acerca do W. Eu vou escrever o W como sendo o V interseção com a imagem recíproca pela função U menos C do conjunto aberto 0 mais infinito. Está bem? Eu não sei se esta notação é totalmente familiar para toda a gente. Portanto, o que é que isto significa? O que é este conjunto? São os pontos para os quais cuja imagem por U menos C está neste intervalo. Ou seja, os pontos cuja imagem por U menos C é maior que 0. Ou seja, os pontos X, tais que U de X é maior que C de X. Está bem? Mas nós só queremos os pontos para os quais U de X é maior que C de X em V. Portanto, fazemos a interseção com V. Está bem?
E agora reparem, o que nós sabemos, propriedade básica da topologia, é que se uma função é contínua, a imagem recíproca de um aberto é um conjunto aberto. Esta função é obviamente uma função contínua, porque U é uma função contínua, está bem? É óbvio que esse é o nosso contexto, estamos a trabalhar sempre com funções contínuas. O con é obviamente uma função contínua, portanto a diferença destas duas funções contínuas é uma função contínua, este conjunto é obviamente aberto, portanto a imagem recíproca deste conjunto por uma função contínua é um aberto. O V também é aberto, a interseção de dois abertos é um aberto, portanto a conclusão que temos aqui é que W, por se poder escrever desta forma, é aberto. Está bem? Primeira conclusão. A segunda coisa que vamos mostrar é que na fronteira deste aberto, a função U e o con coincidem. Ou seja, 2, vamos mostrar que U é igual a C na fronteira do aberto W. Está bem? Portanto, nós queremos provar que este conjunto é vazio. Primeira coisa, provamos que ele é aberto. A segunda coisa que vamos provar é que na sua fronteira, está bem? O U e o C coincidem. Ok? Pronto. Portanto, é evidente o que é que nós estamos a fazer. Na prática, o que é que estamos a fazer? Estamos a supor que o conjunto não é vazio, está bem? E vamos chegar a uma contradição. Basicamente é isto. Muito bem. Então, para provar que U e C coincidem na fronteira do W, temos que fazer esta prova em várias partes. Todas muito simples. Primeira, 1. Primeira observação. Se X pertencer à fronteira do V, certo? Reparem que o W é um subconjunto do V. Se o X pertencer à fronteira do V, então temos isto. O U menos C em X é menor ou igual que 0. Está bem? Ou seja, se o X pertencer à fronteira do V, o U de X é menor ou igual que o C de X e, portanto, o X, se pertencer à fronteira do V, não está em W. Está bem? Porque o W é o conjunto dos pontos onde o U de X é maior que C de X. Está bem? Porquê que isto é verdade? Vamos ver. Porquê que isto é verdade? Reparem, isto é verdade porquê? Porque vamos só recordar a nossa expressão para o C. Ok? Portanto, isto é a mesma coisa que dizer o quê? Que o de X é menor ou igual que o C de X, que é o quê? O máximo na fronteira de V de U de W menos B módulo de W menos Z mais B X menos Z. Tá bem? Reparem, se o X pertencer à fronteira de V, isto é obviamente satisfeito. De forma trivial, porque reparem, eu agora posso, tá bem? Escrever isto de forma equivalente assim. Isto é o de X menos BX menos Z menor ou igual que o máximo quando W pertence à fronteira de V de U de W menos B W menos Z. E, portanto, reparem, eu aqui tenho esta função, que é U menos B módulo do ponto menos Z, e aqui tenho esta função avaliada em X. Está bem? Isto que eu tenho aqui é, se eu chamar a isto, se eu chamar a isto aqui, deixa-me fazer aqui com outra cor. Se eu chamar a isto φ de W, não é? O que eu tenho aqui é φ de X, certo? Então, reparem, o que é que eu estou a dizer?
Eu estou a dizer que se x estiver na fronteira de v, então o valor desta função em x é mais pequeno que o máximo na fronteira da função. E isto é óbvio, também. Se o x pertence à fronteira de v, bom, é um dos valores que eu considero quando estou a calcular este máximo. E, portanto, num ponto da fronteira, a função vale menos que o seu máximo. Isso é evidente. Está bem? Portanto, se x pertencer à fronteira de v, esta desigualdade, que é equivalente a esta, é satisfeita trivialmente, e isto significa que U é menor ou igual do que C. Portanto, a primeira observação é esta, muito simples. Segunda observação. Agora vamos ver. Usando isto, vamos mostrar que temos duas hipóteses. Se o x pertence à fronteira de W, então, bom, há três hipóteses. U é maior do que o C, U é menor do que o C, ou U é igual ao C. Nós vamos excluir as duas primeiras, tá bem? E concluir que, então, vale a terceira. U não pode ser nem maior nem menor do que C, portanto tem que ser igual. Está bem? Então vamos ver. Se x pertencer à fronteira do W, está bem? Portanto, reparem que o que estamos aqui a provar é isto. Se x pertencer à fronteira de W e U menos C em x for maior que zero, está bem? Ou seja, se o U for maior do que o C, estritamente maior, então, reparem que x não pertence a V. Certo? Isto é óbvio. Porque se pertencesse a V, já vimos que perdão, não é V. O que eu quero dizer é que, desculpem, então x não pertence à fronteira do V. Obviamente. Está bem? Então x não pertence à fronteira do V. Porquê? Porque acabamos de ver que se x pertence à fronteira de V, então U em x é menor ou igual que C em x. Portanto, se U for maior, não é? Então x não pode pertencer aqui. Está bem? Pela parte 1. Então x por 1. Está bem? Então x não pertence. E como a fronteira de W está obviamente contida no feixe do W, que obviamente está contida no feixe do V, porque o W está contido no V. O W é um subconjunto do V. Está bem? Bom, e o feixe do V é igual à fronteira do V reunida com o seu interior, e como ele é aberto, é igual ao V. Está bem? E como isto acontece, temos que x pertence a V. Está bem? Porquê? Reparem, se o x está na fronteira do W, então, e não está na fronteira do V, tem que estar em V. Não é? Porque se não estivesse neste conjunto nem neste, não estava na união, não é? E, portanto, não podia estar aqui. Porque se está aqui, tem que estar na união. Certo? Portanto, se x pertence à fronteira de V, e isto acontece, ele não pode estar à fronteira de W e isto acontece, ele não pode estar na fronteira de V e, portanto, tem que estar em V. Está bem? Mas reparem, então, o x tem que estar em V. Mas reparem, como é que é o W? O W é formado pelos pontos de V onde U é maior do que C. Então, reparem, eu tenho um ponto que eu concluí que está em V, onde U é maior do que C. Portanto, isto significa, logo, x pertence a W. Está bem? Está bem? Portanto, vamos ver se isto é claro. Primeira coisa que nós queremos provar que na fronteira do W,
deste nosso conjunto aberto, o U e o C coincidem. Está bem? Pronto. Estamos a excluir, primeiramente, que num ponto da fronteira de W, o U não pode ser maior do que o C. É o que estamos a excluir aqui. Portanto, se tivermos um ponto na fronteira de W para o qual o U é maior do que o C, concluímos o quê? Primeiro, que esse ponto não está na fronteira de V. Porque vimos que na fronteira de V, U é sempre menor ou igual do que C. Não é? E aqui estamos a supor que é maior. Portanto, se não está na fronteira de V, tem que estar em V, por isto. Porque a fronteira de W está contida nesta união. Mas se estiver em V e U for maior do que C, então está em W. Porque W é precisamente o conjunto dos pontos pertencentes a V onde U é maior do que C. Mas isto não pode ser, certo? Porquê? Porque um ponto não pode estar na fronteira do W e estar em W. Porque o W é um conjunto aberto. Portanto, se é um conjunto aberto, os pontos da fronteira não lhe pertencem. Bem? Todos os pontos são interiores. Pronto. Portanto, esta é a primeira contradição. O que é absurdo, posso escrever aqui, logo X pertence. Está bem? O que é absurdo, pois W é aberto. Está bem? E um conjunto aberto não contém pontos da sua fronteira. A definição do ponto está na fronteira se qualquer vizinhança interseta o conjunto e o seu complementar. Portanto, ao passo que, se o conjunto é aberto, os pontos tinham que ser todos interiores, não é? Um ponto do conjunto não pode ter uma vizinhança que interseta o complementar. Está bem? Muito bem. Não pode ter uma vizinhança que interseta o complementar. Quer dizer, não pode ser tal que qualquer vizinhança interseta o complementar. Sim é que é. Tem que ter pelo menos uma que está totalmente contida no interior. Muito bem. Agora, o que é que resta? Resta excluir a possibilidade de X pertencer à fronteira do W e U ser menor do que C no ponto. Está bem? É isso que vamos ver agora. Portanto, terceiro caso, se X pertence à fronteira de W e U menos C de X é negativo, então, reparem, como a função é contínua, então, vírgula, como U menos C é contínuo em U, está bem? Se a função é contínua, e se é negativa num ponto, então é negativa numa vizinhança do ponto. Está bem? Isto é uma propriedade óbvia das funções contínuas. Então, como ela é contínua, existe uma vizinhança de X, vamos lhe chamar NX, tal que U menos C é menor do que zero nesta vizinhança. Logo, o que é que vai acontecer? Esta vizinhança não interseta o W. Porquê? Porque o W é formado por pontos onde U é maior do que C. Portanto, se eu tenho uma vizinhança onde U é menor do que C, nenhum ponto dessa vizinhança está em W. Portanto, a interseção é vazia. Não é? E porquê que isto também não pode ser? Porque se o X pertence à fronteira do W, qualquer vizinhança do ponto tem que intersetar o W e tem que intersetar o complementar. Se eu tenho uma vizinhança do ponto que não interseta o W, então isto é absurdo, está bem? Isto também não é possível. O que é absurdo, pois X pertence à fronteira do W.
Está bem? E qualquer vizinhança do ponto X tem, portanto, que intersetar quer o W, quer o seu complementar. Portanto, se não interseta o W, o ponto não está na fronteira. Está bem? Portanto, esta vizinhança n de x está totalmente contida no complementar do W. E, portanto, significa que este ponto não pode ser um ponto da fronteira do W. Portanto, excluímos estas duas possibilidades e, portanto, só resta a alternativa sobrante, que é o U e o C coincidirem na fronteira do W. Está bem? Portanto, provamos estas duas coisas, que este conjunto não só é aberto, como na sua fronteira, U é igual ao C. Reparem que ainda não usamos, em nenhum momento, o facto de U ser absoluto e minimais em Lipschitz. Está bem? Até aqui ainda não fizemos nada disso. Mas vamos usar, obviamente, esse facto já a seguir. Ok, muito bem. Então vamos continuar. Pronto, temos estes dois factos provados, que o nosso conjunto W, que queremos provar que é vazio, portanto, estamos agora a supor que ele não é vazio e estamos a deduzir um conjunto de coisas que vão conduzir a um absurdo. Para já provamos duas coisas, que ele é aberto e que na sua fronteira a função U coincide com este cone que nós definimos. Está bem? Muito bem. Então, agora, o próximo passo é o seguinte. Temos então o seguinte setup. Temos o conjunto W, que está contido no conjunto V, que está fortemente contido em U. Está bem? É isto que nós temos. Portanto, reparem que o W é, obviamente, um subconjunto do V, e o V que nós fixamos está estritamente contido em U. Portanto, temos este cenário, está bem? E este é um conjunto aberto. Aberto. Então, reparem como isto acontece. Está bem? Bom, eu nem preciso descrever aqui que isto é aberto. Ok? Como W, contido aqui, estritamente contido. Desculpem. Para isto ficar mais bonito. Vamos lá então. Como W é aberto e W é um subconjunto de V que está estritamente contido em U, e U é absolutely minimizing Lipschitz em U, a constante de Lipschitz de U em W. Reparem que o que é que significa ser absolutely minimizing Lipschitz? Significa isto. Está bem? Que se eu tiver um qualquer aberto estritamente contido em U, a constante Lipschitz no aberto é igual à constante Lipschitz na fronteira. Está bem? Agora reparem, eu tenho um aberto que é o meu W, que está obviamente contido neste. Se este está estritamente contido, o W está estritamente contido em U. E, portanto, a constante Lipschitz em U, porque a função é uma AML, é igual à constante Lipschitz de U na fronteira do W. Está bem? Até aqui, isto é pelo facto da função ser absoluta e minimizing Lipschitz. E reparem, agora, o que é que eu acabei de provar? O que eu acabei de provar foi que na fronteira do W, o U é igual ao C, é igual ao cone. Está bem? E, portanto, a constante Lipschitz de U na fronteira é igual à constante Lipschitz do cone na fronteira do W. Porquê? Porque neste conjunto, na fronteira do W, as duas funções coincidem. Portanto, se coincidem, as suas constantes de Lipschitz são iguais. Está bem? E agora reparem, qual é a constante de Lipschitz do cone na fronteira do W? Reparem como é que é o nosso cone. O nosso cone C, que está definido aqui, está bem? Temos aqui um cone, é definido desta forma. Onde é que tem o vértice? Tem o vértice em Z. E o Z está fora do V.
Portanto, o que é que nós temos? Temos um aberto, está bem? E temos um cone, este é o W, isto é o meu W. E reparem, temos um cone que tem um vértice, este cone que está aqui, tem um vértice em Z, e reparem, o Z não está em V. Então eu digo, então também não está em W. Porquê? Porque o W é um subconjunto do V. Está bem? O W é um subconjunto do V. Portanto, se o vértice não está em V, não pode estar em W. Porque se estivesse em W, estava em V. Está bem? Portanto, o que é que nós temos? Temos um cone com vértice fora do conjunto W e estamos a querer calcular a constante Lipschitz do cone na fronteira do W. Está bem? Portanto, o vértice do cone, o Z, há de estar aqui fora. Está bem? E o que é que vai acontecer? Vai acontecer que este conjunto é, obviamente, limitado, este W, o Z está fora, e recordam-se desta propriedade que vimos quando falámos em cones, inicialmente, não, já foi aqui nesta segunda aula. Reparem neste corolário. Está bem? Se V for limitado e não contiver o vértice do cone, então a constante de Lipschitz do cone na fronteira do V é igual a V. Porque tínhamos um cenário deste tipo. Portanto, tínhamos um conjunto limitado, tínhamos o ponto fora do conjunto, e reparem o que é que ia acontecer. Ia acontecer isto. O conjunto V, neste caso a fronteira, vai conter dois pontos distintos do mesmo raio do cone. Isto é, se eu considerar um raio, não é? Então eu consigo arranjar um raio que contenha dois pontos distintos. E, portanto, este corolário diz-me que a constante de Lipschitz do cone na fronteira do V é igual ao módulo de B. Está bem? O B que era, digamos, o declive do cone. Portanto, neste caso, vamos aplicar o resultado e dizer que, de facto, aqui isto é igual ao módulo de B. Está bem? O B é exatamente o que aparece aqui, é o declive deste cone. Está bem? Pronto. Portanto, isto é o resultado que vimos há pouco. Temos há pouco não, há 2 aulas atrás, temos exatamente isto. Portanto, temos um conjunto limitado, que é o W. Está bem? O Z está fora do V e, portanto, também está fora do W. E, portanto, a constante Lipschitz do cone na fronteira deste conjunto vai ser exatamente igual ao módulo do declive do cone. Está bem? Muito bem. Então, agora vamos fazer o seguinte. Seja x0, vamos escolher um ponto, em W. Está bem? E eu vou dizer o seguinte. O raio do cone, o raio de C, através de x0, portanto, eu agora considero aqui um ponto x0 em W. Está bem? x0. E vou considerar o raio do cone que passa por x0. Está bem? O raio de C, através de x0, que é o quê? Que é o conjunto dos pontos da forma Z mais T x0 menos Z para T maior ou igual do que 0. Portanto, isto no fundo não é mais, enfim, usamos esta notação, mas isto não é mais que a semirreta com origem em Z e que passa por x0. É só isto. Está bem? É o que eu estou a definir aqui. Reparem, isto é a semirreta quando o T é 0. Isto é precisamente o ponto Z, certo? Bom, e depois quando o T é 1, isto vai ser precisamente o ponto x0. Bom, e quando o T varia entre 0 e mais infinito, isto é toda esta semirreta. Está bem? Isto é que é o raio do cone que passa por x0. É esta semirreta. Mais nada de especial. Eu vou dizer que o raio de C, através de x0,
contém um segmento, eu vou-lhe chamar gama, em W, a que pertence x0, que interseta a fronteira do W nas suas extremidades. Portanto, na prática, o que eu estou a dizer, bom, extremidades, aqui com este desenho é muito simples, eu estou a dizer, bom, estou a chamar a isto o meu segmento de reta gama. Está bem? Estou a dizer que se eu tiver este conjunto W, eu talvez até conseguisse fazer uma coisa mais bem feita aqui, só um segundo. Ok, pronto. Está bem? Eu estou a dizer é isto. Se eu considerar esta semirreta que começa em Z e que passa por x0, que é este ponto aqui no interior de W, então esta semirreta contém um segmento de reta ao qual pertence o x0, obviamente, e que interseta a fronteira do W nas extremidades do segmento. Está bem? Portanto, eu começo no Z, vou pela semirreta fora, é evidente que a certa altura intercepto a fronteira do W, está bem? Porque eu tenho que entrar dentro do W porque o x0 está lá dentro. Passo pelo x0 e depois entrei, vou ter que voltar a sair, porque o conjunto é limitado, é óbvio que depois intercepto. A primeira vez que eu interceptar a fronteira outra vez, não é? Claro que o conjunto podia ser um pouco mais complicado, mas eu tenho que entrar uma vez, passo no x0 e, portanto, este segmento é o quê? É, digamos, a última vez que eu passei no conjunto. Eu estou a dizer isto porquê? Porque o conjunto podia ser uma coisa estranha assim, não é? Eu podia ter o conjunto assim, imaginem, não é? E, portanto, eu tinha aqui o x0, certo? O meu conjunto era assim, um pedaço de uma mão. E, portanto, e se o ponto estivesse aqui, não é? O meu Z, eu vinha por aqui fora, em direção a este, está bem? E, portanto, eu considerava o segmento, e depois continuava, o meu gama ia ser este pedaço aqui, está bem? Pronto, era a última vez que eu entrei e a primeira vez que eu saí. Portanto, temos isto. Vou se calhar apagar esta... Não vamos complicar com cenários estranhos, está bem? Então, temos esta situação. Portanto, definimos este segmento e agora, seja f de t, esta função definida c, portanto, são os valores do cone ao longo deste raio, desta semirreta. Está bem? E, portanto, isto vai ser igual. Bom, se eu agora me lembrar da expressão do meu cone, eu vou chamar a isto, só para simplificar, está bem? Vou chamar a isto... vou chamar a isto A. Está bem? Vou chamar a isto A. Portanto, A vai ser este máximo. Ok? E, portanto, reparem, se eu agora vier aqui calcular o valor do cone em Z mais x0 menos Z, tá bem? Se eu substituir aqui, o que é que me vai dar? Vai-me dar o A mais B e agora substituo o x por Z mais T x0 menos Z. Tá bem? Portanto, o Z corta, fica só T de x0 menos Z, em módulo. Portanto, isto vai ser igual a quê? Aqui, isto vai ser igual a A mais B
e depois aqui dentro fica o x0 menos z em módulo e o t em módulo, mas o t é positivo, sai para fora assim, está bem? Portanto, esta função definida ao longo desta semirreta. E vou definir o g de t como sendo o u também na semirreta, mas agora aqui para t positivo, mas agora aqui com z mais t x0 menos z pertencente a u. Está bem? Porque eu só consigo avaliar esta função nos pontos do seu domínio. Está bem? E o u está definido em u. Portanto, a verdade é que se o t for suficientemente pequeno, está bem? Isto é suficientemente próximo de z, está bem? E como o z é um ponto de u, obviamente, bom, isto está de estar bem definido, não é? Aliás, não. O z não tem que estar em u. O que está em u é o x0. Está bem? E, portanto, é evidente que para t igual a 1, isto obviamente é os pontos x0, está bem? E, portanto, para valores de t próximos de 1, eu seguramente estou dentro do u, porque estou em w, está bem? Pronto. Portanto, isto só vale para os t's onde isto está em u. Tudo bem. Agora, o que é que eu vou dizer sobre estas duas funções? Ora bem, vamos voltar aqui. Então, reparem, f e g coincidem nas extremidades de gama. Porquê? Porque, reparem, quando eu estiver nas extremidades do segmento, portanto, agora estas funções, reparem, estas funções agora estão definidas tipicamente em toda a semirreta, está bem? Que começa aqui e que vai por aqui fora. Certo? Bom, com exceção de que esta segunda só está definida em pontos da semirreta que pertençam ao U. Não é? Mas aqui eu estou em W, o W está contido em V, está fortemente contido em U, portanto é evidente que quando eu me aproximo aqui, estou dentro de U. Como é óbvio, se eu me aproximar aqui da fronteira. O meu segmento, obviamente, está totalmente contido em U, porque o meu segmento está contido no feixe de W e, reparem, o feixe de W está contido no feixe de V, que está contido em U. Está bem? Portanto, é óbvio que eu aqui estou dentro de U. E reparem, as funções aqui nestas duas extremidades, elas coincidem. Porquê? Porque estas extremidades do segmento são pontos da fronteira do W. Está bem? E na fronteira do W, o U e o C coincidem. Está bem? Portanto, eu estou a avaliar o C e o U neste ponto, não é? Nas extremidades do segmento, eu estou na fronteira do W e o U é igual ao C, portanto, o F é igual ao G. Está bem? Portanto, elas coincidem nas extremidades do segmento. Está bem? Isto é evidente. Porquê? Porque porque U é igual a C em D de W. Ok? Temos isto. Segunda observação. F é, reparem, afim. Está bem? F, esta função F, tem esta forma. É uma função afim. É uma constante mais outra constante T. Certo? Portanto, isto está fixo. O x0 está fixo, o z está fixo. Portanto, isto é uma outra constante. E, portanto, isto é uma função da forma A mais BT. Ou A mais CT. Com A e B constantes. Portanto, é uma função afim. Com declive módulo de B. Módulo de x0 menos z. Está bem? O declive é isto. Está bem? É o valor desta constante, do módulo desta constante. Por outro lado, temos o seguinte.
Agora, se eu vier à função G, reparem, se eu fizer em gama, que é o meu segmento, tá bem? Aqui, nesta porção vermelha, o que é que eu tenho? Tenho que o G de T1 menos G de T2 sobre T1 menos T2. Se eu agora calcular este quociente diferencial, eu vou ter o quê? Bom, o G é o de Z mais T1 x0 menos Z. Deixem-me tentar arranjar aqui um bocadinho mais de espaço. Portanto, vou chegar isto mais para cá. Tá bom? Menos o de Z mais T2 x0 menos Z. Tá bem? Em módulo. E aqui T1 menos T2. Agora, isto é menor ou igual. Reparem, porquê? Porque a constante Lipschitz de U, a constante de Lipschitz de U em W, eu já sei que é igual a quê? Reparem, a constante Lipschitz de U em W, foi uma das coisas que vimos há pouco, é igual ao módulo de B. Bem? Então, isto é o módulo de B. Portanto, se eu estiver no meu segmento, eu estou em W. Certo? E, portanto, se eu estiver em W, eu sei que a função U tem constante Lipschitz igual ao módulo de B, portanto, isto é menor ou igual do que a constante Lipschitz, está bem? Bom, este menos este. Portanto, quando fizer este menos este, o que é que fica? O Z corta com o Z, fica T1 menos T2 e depois este põe em evidência, está bem? Portanto, fica o módulo de T1 menos T2 e aqui fica o x0 menos Z. E aqui tenho o T1 menos T2. Está bem? Este corta. Está bem? Isto é igual ao módulo de B, x0 menos Z. Certo? Portanto, reparem. Eu tenho que, em gama, este valor que está aqui é uma constante Lipschitz da minha função G. Está bem? E, portanto, reparem o que é que acontece. Eu tenho duas funções, f e g. Elas coincidem nas extremidades do segmento. Certo? A função f é uma função afim, portanto, que une estes dois pontos. Está bem? É uma função afim e que tem este declive, que está aqui. Mas este declive é uma constante de Lipschitz para a função g, que coincide com ela. Então a minha função g é tal que ela coincide com f nestes dois pontos e tem como constante de Lipschitz o declive da função f. Portanto, ela tem que coincidir com o f. Ela não pode deixar de ser a mesma função afim. Está bem? Porque se ela fosse diferente, reparem o que é que ia acontecer. Eu ia ter, se o quociente diferencial, no fundo o que é que isto me diz? Que o coeficiente diferencial é limitado por isto, não é? Portanto, ela cresce no máximo com esta taxa, não é? Se ela tivesse dois pontos em que ela fosse diferente daquela, não podia acontecer que, das duas uma, ela crescia mais e, portanto, ia ter uma constante de Lipschitz maior do que esta, não é? Mas se crescesse sempre menos, ela também nunca ia chegar ao mesmo ponto do outro lado, está bem? Portanto, no fundo, o que isto me diz é que, então, F é igual a G no segmento, está bem? Não apenas nas extremidades, mas em todo este segmento gama, está bom? Exatamente por isto. Está bem? Convençam-se, e este pode ser o vosso trabalho para casa, de que se eu tiver duas funções que coincidem, definidas num segmento, que coincidem nas extremidades do segmento, se uma delas é afim, tem um declive, um determinado declive, está bem? E se a outra tem constante de Lipschitz igual a esse declive, ela tem que coincidir com ela. Está bem? Ela não pode deixar de coincidir. Está bem?
Muito bem. Bom, e então agora é só concluirmos, não é? Se elas são iguais aqui, como é que vamos concluir? Então temos isto. Então, temos que U em x0, como o x0 pertence ao segmento, vai ser igual ao C de x0. Está bem? Porque se elas coincidem no segmento, então é só escolher o T igual a 1, não é? E eu vou ter que este ponto, quando T é 1, eu estou dentro do segmento, isto é x0, então tenho que o U de x0, que é igual ao G de 1, vai ser igual ao C de x0, que vai ser o F de 1. Está bem? Então, o U e o C coincidem em x0. Mas isto é absurdo, não é? Porquê? O que é absurdo, pois x0 pertence a W. Está bem? Reparem que nós começamos com o x0 em W. E se o x0 está em W, o de x0 é maior que C de x0. Não podem ser iguais. Está bem? E, portanto, chegamos a uma contradição. E, portanto, a nossa contradição resulta do facto de termos assumido que o conjunto W não seria vazio. Está bem? Portanto, ele tem que ser vazio. Não pode conter nenhum ponto. Porque senão chegamos a um absurdo. Está bem? E, portanto, o conjunto W é vazio e isso era o que queríamos provar, porque isso dá-nos que a função U satisfaz comparação com cones superiormente. Então agora, reparem, nós já sabemos que ser absolutely minimizing Lipschitz é a mesma coisa que satisfazer comparação com cones. E agora a ideia vai ser provar algumas propriedades das funções absolutely minimizing Lipschitz. E a primeira coisa que vamos ver é que, usando esta equivalência com a comparação com cones, vamos provar que uma função que é absolutely minimizing Lipschitz satisfaz uma desigualdade de Harnack. Está bem? A desigualdade de Harnack é uma desigualdade que, no fundo, nos diz que todos os valores da função são comparáveis, no sentido em que podemos estimar o quociente entre o supremo e o ínfimo usando uma constante universal, está bem? Que não depende da função, certo? Por exemplo, que o supremo da função é menor ou igual que, neste caso, 3 vezes o ínfimo, por exemplo, está bem? Portanto, temos todos os valores são comparáveis, num certo sentido. E isso, obviamente, é uma propriedade muito importante das funções e que vamos conseguir provar para as funções que são absolutely minimizing Lipschitz, usando precisamente esta equivalência com a chamada comparação com cones. Vão ver que a prova é muito simples, muito elegante e, digamos, usa esta maquinária pesada, não é? Já chegámos aqui a um ponto em que temos um resultado muito, muito forte, não é? Que é esta equivalência entre as duas noções. Portanto, nesse sentido, a primeira coisa que vamos provar é um lema muito simples e que vai ser instrumental na prova da desigualdade de Harnack. Está bem? E que é o lema que eu vou enunciar agora de seguida. Ora bem, então, lema. Se uma função contínua U satisfizer comparação com cones superiormente, então ela satisfaz esta desigualdade. Então o de x é menor ou igual que o de y mais o máximo quando W pertence à fronteira da bola de centro em R e raio y de U de W menos U de y sobre R, que é a distância entre W e Y, obviamente, porque W está na fronteira da bola de raio R centrado em Y, vezes o módulo de x menos y,
para todo o ponto X pertencente à bola de raio R centrada em Y, que tem que estar contida, fortemente contida em U. Tá bem? Fortemente contida em U. Portanto, o que é que estamos a dizer? Estamos a dizer o seguinte. Eu tenho um conjunto U e tenho uma função U que satisfaz comparação com cones superiormente em U. Está bem? Se eu considerar um ponto Y de U e uma bola centrada nesse ponto e com raio R que esteja contida em U, então para todos os pontos da bola vale esta desigualdade. Está bem? É isto que eu estou a dizer. Portanto, eu tenho este cenário, tenho aqui o U, o conjunto U, tenho aqui um ponto qualquer e tenho aqui uma bola, está bem? Centrada neste ponto, com um raio suficientemente pequeno, de maneira que a bola esteja contida em U, estritamente contida em U. O fecho da bola está contido em U, portanto ela não pode, digamos, tocar na fronteira, está bem? Tem que estar a ser uma bola interior. Então, nesta bola, para todos os X nesta bola, vale esta desigualdade que está aqui, está bem? Vamos então ver a prova deste facto, que é muito simples. Prova. Vamos ver. Se eu tiver um ponto X que pertença à fronteira da bola de raio R centrada em Y, a que eu tiro o centro, está bem? Reparem, qual é a fronteira deste conjunto? Eu tenho uma bola, está bem? Com um certo raio centrada num ponto. Eu faço um furinho na bola, está bem? Pego num alfinete e faço um furo, tiro-lhe o centro. Qual é a fronteira deste conjunto? É obviamente a fronteira da bola mais o pontinho que eu furei, onde eu furei, está bem? Mais o centro. Portanto, é evidente que a fronteira deste conjunto é o quê? Não é mais nem menos do que a fronteira desta bola, união o ponto Y. Certo? Portanto, isto é evidente. Então, reparem, se X pertencer aqui, eu vou dizer que então, eu tenho que o de X menos o de Y sobre módulo de X menos Y é menor ou igual que o máximo quando W pertence à fronteira da bola de raio R centrada em Y de U de W menos U de Y sobre R. Está bem? Concordam que isto é evidente? Então vamos ver. Porque é que isto é evidente? Primeira coisa, reparem. Se o W pertence à fronteira da bola centrada em Y e com raio R, está bem? Este R, eu posso chegar aqui e onde está R, posso escrever W menos Y. Certo? Porque a distância de W ao centro da bola é o raio da bola. Se o W estiver na fronteira. Está bem? Então reparem. O que eu estou a dizer aqui é que eu tenho aqui o máximo desta função, o de W menos o de Y sobre W menos Y. Portanto, digamos que o Y está fixo, é o centro da minha bola. Eu estou a calcular o valor desta função em W e estou a tomar o máximo na fronteira desta bola. Está bem? Então, reparem. Se eu aqui estou a calcular a função num ponto X, se esse ponto X pertencer à fronteira da bola, então é óbvio que o valor da função nesse ponto é menor ou igual do que o máximo da função na fronteira. Está bem? Portanto, se o X estiver aqui, ou seja, se o X estiver aqui, isto é óbvio que vale, é trivial. Está bem? Porque, mais uma vez, é este fenómeno. Eu estou a avaliar uma função num ponto e estou a dizer que o que ela vale nesse ponto é menor ou igual do que o máximo da função num conjunto ao qual o ponto pertence. Bom, resta este.
Mas é evidente que em y, para x igual a y, isto também é verdade, não é? Isto é trivialmente verdade. Bom, não é bem verdade neste formato, porque se o x for igual a y, não é? Se o x pertencer aqui, se o x for y, é evidente que este left-hand side não faz sentido, não é? Deixem-me aqui voltar a escrever R. É evidente que se o x for y, portanto, o que eu quero dizer é que se o x for igual a y, eu vou escrever isto de outra forma. Desculpem, mas isto assim não está bem. Portanto, eu vou escrever assim. Vou pegar nisto e vou puxar para aqui. Depois vou apagar este ponto. Vou pegar nisto e vou passar para aqui. Não é? Vou apagar isto. Vou pôr isto aqui. Pronto, agora sim. Está bem? Porque reparem, isto é exatamente o que eu tinha há pouco se o x for diferente de y. Se o x for o y, reparem que se o x for o y, isto é 0 deste lado. Está bem? Isto vai ser 0 se o x for o y. Bom, e aqui se o x for o y, isto também é 0. Portanto, fica 0 menor ou igual que 0, que é obviamente verdade. Está bem? Se o x não for y, portanto, se eu estiver aqui... bom, isto é óbvio pela razão que eu invoquei há pouco, não é? Eu passo isto para aqui e tenho o valor de uma função num ponto comparado com o máximo num conjunto ao qual o ponto pertence. Está bem? Pronto. Portanto, temos isto. Se x pertence aqui, isto é sempre verdade. Está bem? Muito bem. Então, agora... reparem, agora o que é que eu vou fazer? Vou até... então isto acontece e agora vou dizer, bom, isto até é equivalente a escrever o quê? A escrever que o de x é menor ou igual do que o de y mais o máximo, quando w pertence à fronteira da bola, tudo isto repetido, sobre R, x menos y. E reparem, isto que está aqui agora é novamente um cone que tem como altura, agora reparem, este cone que está aqui tem como altura o valor da função 1 no ponto y e tem como declive este máximo e tem como vértice o ponto y. Está bem? Portanto, o que eu estou a dizer é que o de x, está bem? Na fronteira deste conjunto é menor ou igual do que o cone. Está bem? Portanto, se eu chamar a este conjunto aqui, agora, seja, vou escrever assim, seja V o quê? A bola de raio R centrada em Y, é que eu tirei o Y. Então, vou chamar isto de V. Está bem? O meu V é o quê? É a bola aberta, centrada em Y, e depois tiro-lhe o centro. É evidente que este conjunto é aberto. Está bem? Isto é evidente. Então, V é aberto. Certo? Porque a interseção de dois abertos é a bola aberta intersetada com o complementar deste conjunto singular, que é um conjunto aberto. Está bem? V é aberto, primeira coisa. Segunda coisa, o V está contido na bola de raio R, não é? Aqui, é óbvio, que está fortemente contida em U. Está bem? Terceiro aspecto. Y não pertence a V. Bom, porque é óbvio que eu excluí-o para definir o V. Está bem? Então, reparem, o que é que eu tenho aqui? Eu estou a dizer que... então, isto acontece. Eu tenho um aberto, tenho um conjunto aberto, fortemente contido em U, e tenho um cone, que é este cone C, que tem vértice no ponto Y, que não está em V. Portanto, tem vértice fora do V. Está bem? Então, reparem. Eu estou a dizer qual é a minha hipótese. É que U satisfaz comparação com cones superiormente. Está bem?
Então, se satisfaz comparação com cones superiormente, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, se eu tiver um conjunto V aberto, e se tiver um cone com vértice fora do V, se U está abaixo do cone na fronteira do V, então U está abaixo do cone no próprio V. E reparem, isso foi o que nós acabamos de ver. Nós acabamos de ver que o U está abaixo do cone para todo o X na fronteira do V. Portanto, como o U satisfaz comparação com cones superiormente, concluímos o quê? Que o U está abaixo do cone, não apenas para X aqui, mas para X em todo o V, que é este conjunto. Está bem? E, portanto, isto significa que isto vale em todo o V. O que é que falta? Falta o Y. Mas que isto é verdade para x igual a y é trivial. Não é? Porque, mais uma vez, se o x for y, isto indica o de y não é igual que o de y mais 0. Porque se o x for y, isto aqui anula-se. Está bem? Portanto, mostramos... Eu nem sei se vale a pena escrever. Isto é tão evidente a certa altura. Está bem? Portanto, bom, mas eu vou escrever. Então vou escrever. Não é? Com esta notação, mostramos anteriormente que U era menor ou igual do que C em D de V. Está bem? Portanto, isto foi ver estrela. É isto aqui, não é? Como U satisfaz comparação com cones superiormente em U, então U é menor ou igual do que C em V também. Está bem? Como para x igual a y, vou chamar a isto aqui, para x igual a y, duas estrelas é trivial, está provado. Está bem? Portanto, se provarmos em V, o V é o quê? É este conjunto. Se provarmos neste conjunto e também provarmos em Y, vale em toda a bola. Está bem? E, portanto, a desigualdade vale em toda a bola. Reparem que isto é exatamente o de x não era igual que c. Este é precisamente o nosso cone, está bem? Reparem que isto que está aqui é precisamente aquilo que nós chamamos o cone. Onde é que está? Está aqui, está bem? Isto é precisamente o cone. Portanto, reparem, esta prova, muito elegante, muito simples, está bem? Vai ser crucial para provar a desigualdade da Arnac. E reparem que a prova é de facto muito, muito simples. Não é? Portanto, consiste apenas nesta ideia: eu tenho uma bola, tiro-lhe o centro, está bem? Defino o conjunto V como sendo a bola à qual tirei o centro. Agora tenho um ponto que vai ser o vértice do meu cone, que já não pertence ao conjunto, está bem? Porque o conjunto foi, digamos, furado no centro, não é? Usa a comparação com cones e depois no centro o resultado vale trivialmente. Não é? Pronto. Então vamos provar a desigualdade da Arnac, ou pelo menos vamos enunciar, não sei se vamos ter tempo de provar, provavelmente, para não estar a fazer a prova a correr, vou deixar a prova para a próxima semana, mas vou pelo menos enunciar a desigualdade da Arnac. Então, vou enunciar a desigualdade da Arnac. Seja U menor ou igual do que zero, até vou escrever assim, para ser mais fácil, para ficar tudo, portanto, 0 maior ou igual do que U, função contínua em U, tal que U satisfaz esta propriedade de duas estrelas, que nós acabamos de provar. Está bem? Portanto, duas estrelas é isto. Está bem? Isto que está aqui. Duas estrelas é isto. Portanto, em particular, reparem, se U satisfizer comparação com cones, satisfaz duas estrelas. Foi isso que provámos no lema. Certo? Portanto, eu agora estou a dizer, se U satisfizer esta propriedade, em particular, se U satisfizer comparação com cones superiormente, está bem? Portanto, reparem, isto até é uma desigualdade de Arnac
para funções que não precisam sequer de satisfazer comparação com cones, basta que satisfaçam comparação com cones superiormente e, bom, na verdade nem é preciso isso, basta que satisfaçam esta propriedade. Está bem? Portanto, se eu tiver uma função contínua que satisfaça esta propriedade, então ela satisfaz a desigualdade de Arnac. Está bem? Então, não vamos pôr assim. Seja Z tal que U satisfaz. Se Z pertence a U e R é menor que 1/4 da distância de Z à fronteira do U, tá bem? Então, temos isto. Então, o supremo de U na bola de raio R centrada em Z é menor ou igual do que 1/3 vezes o ínfimo de U na bola de raio R centrada em Z. Está bem? Portanto, o que é que eu estou a dizer? Eu estou a dizer que tenho aqui o meu U e tenho um ponto tal que tenho aqui um ponto Z qualquer e tenho um R tal que 4 vezes o R é mais pequeno que a distância de Z à fronteira. Está bem? Portanto, eu tenho aqui a distância à fronteira, eu vou dividir isto por 4. Está bem? E vou considerar esta bola. Uma bola mais pequena do que isto. Aqui. Está bem? Este é o cenário. Então, nesta bola, vale isto. O supremo é menor ou igual que 1/3 vezes o ínfimo. Está bem? Bom, reparem, é evidente que isto vos está a soar um pouco estranho, não é? Como é que o supremo pode ser 1/3 do ínfimo? Mas reparem que a minha função U é negativa. Está bem? Se calhar estão mais habituados a ver a desigualdade de Arnac para funções. Claro que a função tem que ter um sinal, não é? Se eu quero comparar o supremo com o ínfimo, a função tem que ter sinal, senão não vou conseguir nunca uma coisa deste género, não é? Mas normalmente a desigualdade de Arnac é enunciada para funções maiores ou iguais do que zero, não é? Eu aqui estou a enunciá-la para funções menores ou iguais do que zero e talvez isto cause alguma perplexidade. Mas reparem, como a função é negativa, não é? Os valores são negativos, eu estou a dizer que o supremo, portanto, o maior valor da função, não é? Vai ser menor ou igual que 1/3 vezes o ínfimo. Certo? Portanto, e assim isto já faz sentido para funções negativas. Reparem que se preferirem, eu posso fazer o seguinte, eu posso chegar aqui, não é? E multiplicar isto por -1, está bem? E fica o quê? Vamos fazer aqui. Portanto, isto seria a mesma coisa que eu ter menos o sup de U seria maior ou igual do que 1/3 de menos o ínfimo de U, ok? E, portanto, menos o supremo é a mesma coisa que ter o ínfimo de menos U, maior ou igual que 1/3, e reparem, o menos o ínfimo de U é igual ao supremo de menos U, está bem? E, portanto, isto seria a mesma coisa, se eu agora chamar V ao menos U, está bem? Isto é, o ínfimo de V é, aliás, exato, maior ou igual que, e vou escrever ao contrário, vou fazer assim, para ficar mais bonito, fica o quê? Fica o supremo de V menor ou igual que 3 vezes o ínfimo de V. Certo? E este V agora é uma função maior ou igual que zero. Está bem? Pronto, isto se calhar já soa mais familiar para quem está habituado a ver a desigualdade de Arnac. Portanto, eu estou a dizer que esta função V, que é não negativa, está bem? Maior ou igual do que zero, para esta função vale isto. Não é? Eu tenho que o supremo naquela bola é menor ou igual que 3 vezes o ínfimo. Portanto, lá está esta razão entre o supremo e o ínfimo é controlada por uma constante que é universal, que neste caso é o número 3. Certo? Portanto, não depende de nada. Isto vale para qualquer V que seja não negativa, contínua
e que satisfaça, e tal que menos V, que é o U, satisfaz esta desigualdade de duas estrelas, em particular, reparem, desigualdade que é satisfeita para qualquer função que satisfaz comparação com cones superiormente. Portanto, reparem, se eu tiver uma AMLA, que é uma função absolutely minimizing Lipschitz, eu sei que ela satisfaz comparação com cones, portanto, satisfaz comparação com cones superiormente, portanto, satisfaz esta desigualdade de duas estrelas e, portanto, satisfaz a desigualdade de Arnac. Está bem? Portanto, toda a função absolutely minimizing Lipschitz satisfaz esta desigualdade de Arnac. Está bem? E para não fazer a prova a correr, e como faltam 2 minutos para a 1 da tarde, eu vou deixar a prova da desigualdade de Arnac para a próxima semana. E, portanto, terminamos por aqui.